Uma vez mais nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria podermos estar junto com vocês, estudando a Bíblia diariamente e passo a passo aprendendo qual é a vontade de Deus para com cada um de nós. Agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos, onde quer que se encontram e que estudam a Bíblia conosco diariamente. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se também. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila, vai aparecer ali a nossa página e então é só clicar em inscrever-se, vocês já estarão inscritos. E então você pode dar ali o seu curtir e também compartilhar com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem. E eu quero mandar um alô especial para Rocilene Silva, de Manaus, Rubi Luiza, de Juazeiro, na Bahia, Assis Nascimento, de Maracanaú, no Ceará, Melri Freire, de Codó, no Maranhão, Cidade de Deus, Sandra Anastácio e o filho Alexandre são de São Luís do Piratininga, em São Paulo, Linda Marques, de Boa Vista, em Roraima, Helenilda Fontes, de Eunápolis, na Bahia, e todos os demais. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por este dia que estás nos concedendo. Obrigado por estar sempre presente em nossa vida, nos orientando as decisões que teremos que tomar. E também, ó Deus, te agradecemos por este momento que vamos agora ter estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento para compreendermos e colocarmos em prática a Tua Palavra. Pedimos que abençoes os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam, acompanhando os estudos, em especial os que nos pedem orações. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós, até aqui, esta semana, já vimos a situação que estava ocorrendo lá entre o povo de Israel, que estavam se misturando em casamentos ilícitos, que não é aprovado pela palavra de Deus. E segundo nós vimos ontem, quando Esdras estava lá orando e a multidão que estava ali para assistir o sacrifício da tarde, se juntou a Esdras e também começaram a chorar. Eles viram os pecados que eles estavam cometendo e então Secanias, foi o porta-voz dessas pessoas, dizendo que eles estavam dispostos a dar divórcio a essas suas esposas e que elas voltassem com os filhos para o seu povo, para as suas nações. E Esdras, então, ele disse que aquele casamento não era um casamento válido porque eles tinham transgredido a lei de Deus. Deus disse que eles não deveriam se ajuntar em casamento com pessoas de outras nações. E hoje, infelizmente, as pessoas continuam desobedecendo a palavra de Deus e constituindo o casamento com pessoas que não são da mesma fé, pessoas que nem mesmo são cristãs. Tem muitas pessoas que até mesmo não creem em Deus. E como nós já dissemos, estes casamentos mistos trazem problemas familiares. Porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma. E aí vem os filhos. E então, na hora de educar os filhos, na sua vida espiritual, vai ter conflitos, porque um quer ensinar de um jeito, o outro quer ensinar de outro, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e acaba depois os filhos não seguindo nem a um nem a outro, e acabam vivendo uma vida longe de Deus, e até mesmo muitos deixam até de acreditar em Deus, por causa da situação do casamento, que foi feito de forma ilegal perante Deus. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 17, veja o que o apóstolo Paulo diz. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case
ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, mas o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, de que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando especificamente para aqueles que eram casados e os dois não eram crentes. Se casaram, não eram crentes, não eram cristãos. E quando, em determinado momento, um dos dois aceita o Evangelho, aceita Jesus em sua vida, então, aquele que aceitou a Jesus, por exemplo, se for o esposo, e a esposa consente em continuar vivendo com ele, ele tem que continuar vivendo com ela. Agora, se foi a esposa que se tornou crente, e o marido também consente em viver com ela, depois que ela se tornou crente, ela também deve continuar casada com ele. Então, este conselho é dado para aqueles que já são casados e um dos dois se torna crente. Agora, para aqueles que ainda vão se casar, eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18, diz aqui: para aqueles que ainda vão se casar: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, este conselho de 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18, são para aqueles que ainda vão se casar. Então, a iniciativa que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 17, a iniciativa de se separar nunca deve ser do cônjuge crente em Jesus. Se o cônjuge que não é cristão quer se separar de seu cônjuge cristão, que se separe, embora essa não seja uma atitude ideal, mas cabe ao cônjuge cristão fazer todo o possível para que o casamento não seja desfeito. Então, por que essa situação? Por que isso? Porque o cônjuge cristão precisa fazer tudo que estiver ao seu alcance para conduzir a Cristo o seu cônjuge que não é cristão. Então, no que se refere aos cristãos solteiros, homens e mulheres, a regra válida é o conselho de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18. Não vos unis a julgos desiguais, diz claramente a palavra de Deus. E eu quero, então, dizer aos nossos irmãos que muitos daqueles que estão nos ouvindo estão enfrentando essa situação. Muitos se casaram e eram cristãos, um dos dois, o marido ou a mulher, e agora está havendo um desentendimento entre o casal
E aquele então que não é crente, ele quer se separar do que é crente. Então a palavra de Deus diz aqui que se o que não é crente, ele quer se separar, o que é crente deve fazer todo o possível para que não haja separação. Ele deve fazer esforço para que traga aquela pessoa também para Jesus. Agora, em último caso, se não houver condições, então a solução é a separação. Mas, quando, no caso das pessoas que se casaram e as duas não eram crentes, e mais à frente um dos dois se torna crente, então, novamente aqui nos diz, que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 17, que se for o esposo crente e a esposa não é, e ela quer o divórcio, quer a separação, que seja dada a separação. Agora, nunca deve partir da pessoa cristã, da pessoa que é crente, pedir a separação. Porque se ela se casou e, contrariando a palavra de Deus, ela tem que fazer todo o possível para manter esta união e também fazer o esforço, através do poder do Espírito Santo, trazer essa pessoa para Jesus. Que Deus nos ajude a entendermos essa questão. Nem tudo está perdido. Quem está passando por essa situação, não se desespere, porque para Deus tudo há uma solução. Deus quer transformar a sua vida, o seu casamento, a sua família. Deus quer fazer de vocês bênçãos para aquelas pessoas que estão ao redor de vocês. Amanhã nós vamos voltar concluindo o estudo desta semana, mas lembre-se, não foram vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.